Olá, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo para o canal Eliane Nani. Hoje minha mãe vai fazer o pão de queijo, o tradicional pão de queijo mineiro. Ela começou aqui medindo um copo, que é uma medida que você escolher, de leite. Ela já colocou um copo na vasilha, são dois copos de leite. Depois tem que ver quantos ml tem esse copo. Você escolhe um copo de sua preferência e é 2 medidas dele de leite. E agora, o óleo. Agora, é a mesma medida do óleo? Não, faltando 3 dedos para encher. Você vai pegar a mesma medida do leite e coloca óleo, faltando 3 dedos para encher. Encher o copo. Encher o copo. Então, é assim, você mede 2 copos de leite, o copo da sua preferência. São 2 medidas de leite. A mesma medida que você usou para o leite, você vai colocar de óleo, faltando 3 dedos para encher. Leve ao fogo até ferver. Antes, você coloca 1 colher de sobremesa de sal. Se não der, coloca na massa depois, se o sal não der. Se não der, minha mãe falou que coloca na massa depois, se não der. Depois, quando estiver amassando, você vai experimentar, porque também tem o queijo, né? E você vai experimentar para ver se vai precisar de mais sal ou não. Você vai deixando fogo. De vez em quando você vai mexendo. Cuidado, tem que olhar para o sal. E tem que ficar vigiando, porque você tem que ficar olhando, porque ela sobe por causa do leite, né? Então tem que tomar cuidado para não derramar. Agora começou a ferver, está na hora de escaldar o... Então você coloca o leite com o óleo, o sal, numa vasilha com 3 copos de polvilho. Esse polvilho que a gente usa aqui é um polvilho direto da fazenda, da roça que a gente fala. É um polvilho artesanal que a gente usa, que a gente tem um fornecedor, uma pessoa que fornece pra gente. Mas se você não tem, você vai usar o polvilho do supermercado mesmo, a marca de sua preferência. Então, a minha mãe colocou aqui na vasilha 3 copos de polvilho doce. E aí, ela colocou em cima aquela mistura que a gente fez. Do leite. 2 copos de leite. 2 copos de leite. Um copo faltando 3 dedos para encher de óleo. 1 copo faltando 3 dedos para encher de óleo. Uma colher de sobremesa de sal. Uma colher de sobremesa de sal. Eu tô repetindo porque eu não sei se tá dando para ouvir minha mãe falando, que ela está falando baixo demais. Então, aí ela vai misturar com 1 colher. Lembrando que tá muito quente, né? Porque você deixa no fogo até ferver. Depois que ferve, escalda o polvilho. Aí depois que ferve, você escalda o polvilho. Deixa esfriar. Isso, deixa esfriar. Para depois quebrar os ovos e começar a amassar. Então, agora, ele vai ficar esfriando. Quando ele esfriar, a gente vai quebrar os ovos. Só que você não pode quebrar esses ovos antes dele esfriar. Porque senão você vai cozinhar os ovos. E aí não vai dar certo. Ele não vai crescer e não vai dar certo o pão de queijo. Então, a gente vai voltar depois, quando esfriar, porque aí você vai sentir a temperatura e ver que está frio. A gente vai voltar depois para continuar para continuar fazendo pão de queijo. Minha mãe falou que pode ser morninho também. Não precisa ser exatamente muito frio, né? E a gente volta depois. Até daqui a pouco.
Voltamos aqui para continuar fazendo o pão de queijo. Aqui tá aquela massa que foi escaldada. Aqui os ovos caipira, esses ovos caipira daqui da minha casa. E aqui o queijo mineiro. A gente faz com queijo mineiro. Você pode fazer com outro queijo, né? Se você não tiver acesso ao queijo mineiro. Lembrando que se você for fazer com queijo parmesão, você tem que colocar ele primeiro para depois colocar o sal, porque ele tem mais sal. Aí você não coloca o sal quando for colocar o leite e o óleo para escaldar. Agora, a massa nesse ponto, a gente vai começar a colocar os ovos. E aí depois a gente vai colocando os ovos e vai mostrar até que ponto ela vai estar pronta para enrolar os pães de queijo. Aí antes de colocar os ovos, dá uma amassada, né? E aqui a gente amassa mesmo com a mão mesmo, porque o pão de queijo não tem jeito de fazer com colher, né? Que fica uma massa dura. Igual o ovo. Aí a gente começa colocando os ovos, né? Aí você vai colocando aos poucos, porque a quantidade certa dos ovos a gente não tem como falar. Porque depende do tamanho do copo que você vai colocar os ingredientes. Aqui nós já quebramos alguns ovos, porque a minha mãe já sabe assim qual a quantidade de ovos que vai colocar, né? Devido para essa quantidade de massa. Aí ela vai colocando aos poucos esses que estão quebrados. Mas se você que não tem costume de fazer, eu aconselho você ir colocando um a um. E aí a gente sempre quebra, sempre numa vasilha, porque se você for quebrando tudo junto assim, pode acontecer de ter algum ovo estragado, vencido, e aí você perde todos os ovos. A minha mãe quebrou um por um. Você perde todos os ovos, porque aí você vai quebrando um em cima do outro, perde os que estão bons. Então, a minha mãe quebrou um por um nessa vasilhinha e foi despejando nessa outra. Então, nunca quebre tudo um em cima dos que estão bons, porque pode acontecer de algum ovo não estar bom, né? E aí, ela vai despejando aos poucos agora, ó, colocou essa quantidade. Aí você pode ir colocando menos, vai colocando de 2 em 2 até certo ponto, né? Se você tiver medo de passar. Minha mãe usou esse copo aqui pra medir. Ele é 340 miligramas, né? Pra medir o polvilho. E o leite e o óleo. E o leite também. E o óleo. Aí se você achar que vai... Porque depois a gente vai mostrar o quanto de pão de queijo deu. E se você achar que for muito, você usa um copo menor. Aí os ovos também serão menos. Não tem como a gente falar que quantidade de ovos, porque depende muito do tamanho dos ovos também. Então, a gente vai mostrar o ponto da massa. Então, a gente vai fazendo isso aqui com todos os ovos. E a gente volta daqui a pouco para mostrar mais um pouco, amassando essa massa, né? Misturando os ovos nela. E é nesse sentido que você vai fazer. Amassando desse jeito. Colocou mais um pouco de ovos. Nossa, comecei. Voltamos aqui com a massa. A massa tem que estar nesse ponto. E agora, a gente vai colocar o queijo. Queijo todo. Que aí já finalizou com o queijo, com os ovos, né? E agora vamos colocar o queijo. Vai colocando aos poucos. E aí o queijo ao seu gosto, né? Se você quiser com mais queijo, você coloca mais. Se você quiser com menos, você coloca menos. Às vezes minha mãe rala o queijo um pouco mais grosso também, um pouco fino, um pouco grosso, para ficar com aqueles pedaços quando ele assa.
Eu tinha falado aqui, eu falei errado, esse copo aqui é 340 ml. Eu falei miligramas, é ml, esse copo que usou. Mas aí você usa conforme a medida. Você vai ver a quantidade que deu. E aí, se você quiser menos, né, você usa um copo menor. Ou mais, usa um copo maior. Então, a gente vai misturando aqui o queijo. Depois a gente... mais um pouco. vamos colocar mais um pouco aqui. Esse aqui é pão de queijo mesmo. Isso. Aí, pra nós aqui, a gente gosta de muito queijo. Então, aí a gente coloca bastante queijo. A massa já está, tem que ficar nesse ponto para enrolar. Unta a mão com água e a gente vai começar a enrolar eles aqui. Olha, dá para você ver a textura que precisa estar a massa. Está muito grande. Aí você vai enrolar do tamanho que você, de sua preferência. Minha mãe gosta de enrolar menor. Tá vendo? É essa textura que a massa tem que estar para fazer os pão de queijo. Para enrolar, né, os pão de queijo. Aí assim, a gente vai agora fazer com todos, né? Daqui a pouco a gente mostra como ficou esse tabuleiro. E vai fazendo assim com todos, tá vendo? A massa, olha aí, dá pra ver, né? A textura que a massa está. Que tem que ficar pra enrolar. A gente fala enrolar os pão de queijo. Aqui em Minas, a gente fala enrolar os pão de queijo. A gente volta daqui a pouco. Quando a minha mãe, antes da minha mãe começar a enrolar esses pão de queijo, ela colocou o forno para pré-aquecer em 230 graus. Aí você coloca ele pré-aquecer em 230 graus, né? O nosso aqui é 230, é um fogão bem grande e a gente usa 230. Aí você às vezes tá acostumado, né, já com seu forno aí, com outra temperatura. E depende muito do forno. Depende muito do forno. Então, aí, assim que começa, antes de enrolar, terminou a massa, antes de enrolar, já coloca ele para pré-aquecer e começa a enrolar os pão de queijo. Daqui a pouco a gente volta. Olha, aí vai enrolando todos, né? E depois a gente vai voltar já com o pão de queijo pronto. Voltamos com os pães de queijo pronto. Ele fica assim, desse jeito. E espero que você tenha gostado da nossa receita. Esse é o tradicional pão de queijo, aqui de Minas Gerais. E essa receita minha mãe faz ela há muitos anos. E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber os avisos de todos os nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus